Esse é um trabalho de projeto integrado das alunas Dora Daniela e Kelly Fabiana, do curso de Pedagogia da Unifeop, com o tema História da Educação, Permanência e Mudanças ao longo do tempo. A história da educação começa quando os padres jesuítas desembarcam no Brasil com a missão de catequizar os índios. Então eles trazem consigo uma bagagem metodológica com o intuito puramente de catequizar os índios. E para que essa catequese seja mais eficaz, mais rápida, eles começam a usar desses métodos para educar os índios. À frente dessa metodologia das escolas está o padre Manuel da Nóbrega, que começa a fundar escolas de ensino elementar, com 2 módulos de instrução. Ele tinha a instrução que era para os índios, onde os índios aprendiam somente o básico, somente eram alfabetizados, para que ficasse mais fácil essa catequese. E para que ficasse também mais fácil o entendimento dos índios no trabalho que eles iam exercer junto aos colonizadores. E a outra instrução é para os filhos dos colonizadores, onde era um pouquinho mais aprofundada, onde eles aprendiam literatura, eles aprendiam a matemática, a física, a química da época. Eles eram formados para serem os novos médicos, os novos professores, os novos padres. Então tinha essas 2 metodologias de ensino. E essa educação durou cerca de 210 anos. Foi que os padres jesuítas ficaram à frente da educação no Brasil. E esse método de ensino deles tinha a sua eficácia e tinha uma controvérsia. Tinha um ponto positivo e um ponto negativo. Por exemplo, a educação como ponto positivo jesuíta, ela era única. Eles tinham uma mesma língua, eles tinham uma visão de mundo, eles tinham uma religião só. Então, o que era ensinado em uma escola jesuíta era ensinado em todas as escolas jesuítas. E todas as pessoas, qualquer que seja índio, mestiço, colonizador, todos aqueles que sentiam o desejo de aprender a ler, escrever, ser alfabetizado, era permitido nas escolas jesuítas. Mas o ponto negativo é que eles não ensinavam o ser a pensar, a questionar. Então não era permitido trazer algo de fora, outra metodologia, não era permitido trazer outras ideias, a não ser aquelas que já existiam, aquelas que estavam dentro dos padrões jesuítas. Então, era como um ensino militar que nós conhecemos. A maioria das coisas, das ideias eram proibidas, a maioria do que acontecia no mundo era proibido dentro das escolas jesuítas, então só seguia a metodologia que eles tinham. Então não se criava o ser, apenas ia passando de um para outro a mesma metodologia 210 anos, até que em 1759 o Marquês de Pombal ele tira da mão dos jesuítas, pelo crescimento de Portugal, pelo desenvolvimento do Brasil, ele tira da mão dos jesuítas esse ensino, a educação, e passa para o governo, tirando de vez os jesuítas do Brasil em 1760. Eles foram expulsos do Brasil. Então, saiu da mão dos padres a educação que andava, que funcionava, e passou para a mão do governo, que já não era tão bem, não continuou tão bem sucedida assim. Na mão do governo já começou a se despontar as escolas particulares, várias outras instituições. As escolas já se tornaram pagas. Tinha-se a escola pública, mas começou a despontar as escolas particulares. Então, cada um tinha uma linguagem, cada uma delas tinha uma metodologia de ensino. Os mais favorecidos tinham maior acesso a essas escolas particulares. Mesmo os professores sendo despreparados,
mesmo os professores tendo dificuldade com o ensino de ensinar, com essa metodologia de ensino, não conhecendo a pedagogia. Então o ensino foi ficando desfalcado, o ensino foi ficando cada vez mais pobre, só tendo acesso àqueles que eram mais favorecidos, os mais ricos. E a escola pública ainda tinha uma pequena taxa de manutenção para se manter a escola pública na época. Então as crianças já nasciam predestinadas, nasciam e conforme ia crescendo já sabia que o seu destino era o trabalho junto com a família, na maioria agrícola, na roça. Era difícil o pobre que nascia e conseguia estudar, justamente por causa dessas taxas, justamente por causa dessa diferença que existia entre os ricos e os pobres, e que hoje em dia não é muito diferente não. Mas o governo, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Revolução Industrial, onde as máquinas começaram a se despontar, onde a ciência teve ali o seu pontapé inicial, sentiu a necessidade, pelo crescimento do Brasil, pelo desenvolvimento do Brasil, sentiu a necessidade de incentivar o povo a estudar, porque a taxa de analfabetismo era muito grande, era enorme. Então o governo sentiu essa responsabilidade de incentivar o povo a estudar. E durante os anos foram se passando essa necessidade, o Brasil chegou a ser apenas na frente do México de maior índice de analfabetismo, ficando atrás de países minúsculos comparados ao nosso em nível de educação. Então, ao longo dos anos, dos séculos, o governo foi vendo drasticamente essa dificuldade no Brasil e foram se criando os planos de governo para que incentivasse o jovem a voltar o jovem ir à faculdade, os pais a levarem as crianças à escola. Foram criadas então o FIES, o ProUni, o ensino brasileiro trouxe o EJA, que quando começou era o antigo Mobral, que deu oportunidade a jovens e adultos que não puderam estudar por um motivo ou outro na idade certa, a voltar para a escola, a se formarem, a ingressarem em outros cursos técnicos. Isso foi muito incentivado no Brasil ao longo de todos esses anos, depois que a educação passou à mão do nosso governo. E o papel da escola é fundamental na formação do ser humano. A escola forma o ser para a sociedade. Hoje, graças aos grandes filósofos, os sociólogos, os grandes educadores como Émile Durkheim, Piaget, Paulo Freire, hoje já se tem uma visão diferente da escola. Já se tem uma visão ampliada da escola, onde a criança vem para se formar cidadão. Por exemplo, uma criança filho ou filha única, ela tem em sua casa os seus brinquedos, seus pertences, e aquilo é unicamente dela. Quando ela vem para a escola, ela aprende a dividir, a se socializar. A escola não é só importante pelo fato de alfabetizar a criança, ensinar a ler, a escrever, mas a escola é importante para ensinar a criança a pensar, a questionar. E isso a gente não consegue sozinho. Só num ambiente de escola, onde existem mais pessoas, é que isso se dá. E é vital nos dias de hoje, não só o professor neste convívio que se entende hoje ser necessário, professor, aluno e família. Neste convívio é que se dá uma sociedade melhor. Nada se faz sem a escola. O início da vida de cada um se deve à escola. É dali que ele vai sair um bom profissional, com ideias de ser um bom profissional. Então é muito importante. O papel social da educação é formar a sociedade.
Um povo que tem um passado, uma história no passado de educação, que olha o presente, mas enxerga o futuro da educação como prioridade na vida de cada um de nós.